Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do PQP, Performa que Pode. Eu sou o Samir Caran e hoje estou aqui com duas figuras maravilhosas para bater um papo junto com vocês, o Léo Pinheiro, nosso Head de Inovação da Performa IT, e a Carol Tynes, digníssima Carol Tynes, especialista aqui em Design Thinking, inovação, tem um monte de coisa, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Muito obrigado primeiro aí, Carol, por ter topado o convite de vir bater um papo aqui comigo e com o Léo. Obrigado, viu, Carol? Ai, bora lá, e aí, Carol, quem é você? Conta pra gente, conta pras pessoas que estão aqui com a gente, quem é você? Pois é. De onde veio, o que come, onde mora, né? Agora mora na cidade. Agora mora na cidade, né? Mais fácil de achar. Bom, gente, um prazer estar aqui com vocês, né? Vocês sabem que Performa pra mim é família também. Tamo então, junto. Poxa, muito bom estar aqui. Bom, Carol, né? Não sei se dá pra ver pelo sotaque já, mas mineirinha, né? Boa. Sou mineira, de Uberaba, que desde pequena sempre tive essa vontade de querer mudar as coisas, transformar, né? As coisas na sociedade. E com esse sonho me levou para Brasília, muito nova, para fazer relações internacionais. Uau. Lá na UNB, porque eu achava que o diplomata mudava o mundo. Essa era a minha ideia lá, idealista. Sempre quis mudar o mundo, É né? isso, uma coisa básica, assim, uma meta bem simples de vida, né? Já que é pra ser que seja grande, né? Exato. Assim, então eu sempre tive essa vontade, né, de fazer a diferença e tudo mais. Então fui para Brasília fazer relações internacionais. E durante o curso já tive esse contato, né, com antropologia, né, com essa questão do pensamento crítico, e sempre fui muito apaixonada por pessoas, né, entender as pessoas. E caminhos da vida, né, porque a vida realmente, assim como no mundo dos negócios, tudo muda muito rápido, né, a gente nunca pode ter certeza de nada. Eu achava que ia ser diplomata, só que no final da graduação vi que não era isso que eu queria. E aí me vi completamente perdida, né, o que eu vou fazer agora, né, tudo que eu tinha imaginado não deu certo e para onde eu vou? E aí surgiu na minha vida, por conta de um amigo muito querido, o Sebrae, né, que no momento eles estavam contratando recém-formados para formar enquanto consultores de inovação. Legal. E aí eu entrei nesse mundo da inovação bem nova, então assim que eu me formei, e aí ganhei um banho de loja no Sebrae, né, sobre inovação, foi quase uma pós-graduação ali, e foi onde eu tive meu primeiro contato com inovação e com o pensamento do design, né, o design thinking. Legal. E aí foi onde eu entendi que eu poderia, né, cumprir o meu propósito, né, que é fazer essa transformação, mas usando a inovação e o design como meio, né, de fazer transformação na vida das pessoas. Então, naquela época, eu atendia 50, 60 empresas, microempresas, né, pequenas empresas, de vários segmentos, sex shop, oficina mecânica, ajudando essa galera a inovar. Então, Uau. vocês imaginam, né, se já é difícil grandes empresas inovarem, né? Você levar a inovação para pequenas empresas, mostrar que é fácil inovar, é simples, né? Não é tão complexo como parece. Uhum. Então, foi muito transformador para mim. Então, eu sou apaixonada, né? Me encontrei. Se encontrou, que legal. Legal. E já atuamos juntos, né, na Performa, né, Isso. durante um tempo aí, transformando também o mundo corporativo, né, grandes empresas também, levando o design, né, para essas empresas. Pessoas, né? Transformando pessoas. Pessoas que as empresas são feitas de pessoas, igual a gente falou no outro episódio, né? É isso aí. Muito legal, Carol, muito legal ter você com a gente aqui. Vou pegar um gancho, já abrir aqui, pegando um gancho com isso que você falou de levar desde oficina mecânica, sex shop. Dá para você usar essas abordagens, né, do design thinking em qualquer tipo de projeto, em qualquer tipo de negócio? Essa é uma ótima pergunta, né? Além de, né, trabalhar com inovação como head, né, de design, numa consultoria de transformação digital, eu também sou professora e coordenadora, né, da pós-graduação do SENAC. Legal. Né, de gestão estratégica da inovação. Estava conversando ontem isso com os alunos e com as alunas, né? O que eu acho interessante do pensamento do design é que ele pode ser usado tanto para as empresas fazerem inovação incremental, inovação radical e inovação disruptiva. Então, dá para a gente usar em diversos cenários. Mas não é para todo tipo de problema. A gente fala que o pensamento do design, né, o design thinking, ele faz muito sentido, né, enquanto framework, enquanto abordagem, para problemas complexos. Né? E o que são problemas complexos? São problemas que têm inúmeras variáveis, né, que são coisas, por exemplo, que a gente não vai conseguir resolver de uma maneira muito simples só com uma solução, né, que podem ter diversas soluções e que envolvem diversas pessoas. Boa. Né? Então, isso basicamente acho que é muito difícil pensar. Problema complexo. Bom, quase nem temos problema complexo Não, hoje em dia, muito né? difícil achar, né, no mundo, né? Tá de boa, o mundo tá de boa, né, Só gente? coisa tá simples, tranquilo, né? Nem tem problema complexo pra gente resolver.
Então, assim, se a gente pensa que realmente, né, hoje em dia a gente lida com problemas cada vez mais complexos, Sim. o mundo sempre foi, né? Eu acho que nessa coisa de pensar que mundo VUCA, isso não é de agora. A gente sempre foi muito complexo, mas realmente com a tecnologia, com o avanço, né, da sociedade, as questões se tornam cada vez mais complexas. Então, pensar da mesma forma já não adianta. Né? É isso que a gente tenta trazer um pouco para as empresas. Legal. Que não adianta a gente tentar resolver os problemas da mesma forma que a gente sempre resolveu. Isso não vai mais funcionar. Né? A gente precisa de novas formas, né? Novas abordagens para resolver esses problemas. Legal. Acho que então a gente pode dizer que não é uma metodologia ou uma ferramenta que só grandes empresas usam. É uma forma de pensar, então. Exatamente. Uma forma de ver o mundo. Legal, muito bacana, interessante isso. E quando você aplicava em pequenas empresas, hoje aplica em grandes empresas, né? E tudo com gente. O que você via assim, de característica, né, para quem está vendo a gente, né? Eu sou um empreendedor, eu sou uma startup, eu estou aqui resolvendo o problema, ou sou uma pessoa que está dentro da organização, né? O que você vê de relação entre aqueles negócios de pequeno, médio, grande? Qual é o impacto, né, sobre resolver problemas que o design pode ajudar a gente? Então, quando a gente entende o design, né, mais como uma forma de pensar, como você falou, né, Léo, não só como uma abordagem prática, né, isso pode ser usado para tudo. Eu brinco que eu uso o design thinking até na minha vida pessoal, assim, para resolver problemas da minha vida pessoal. Então, isso pode ser utilizado em qualquer escala, em qualquer organização, em qualquer tamanho, né? Então, a questão é a gente entender quais ferramentas a gente vai utilizar, quais etapas do processo, né? A gente mesmo conduzindo, né? A gente fala que quando a gente consegue dominar essa abordagem, não necessariamente a gente sempre precisa, em todos os projetos, aplicar o by the book, né? O que está ali, ou, por exemplo, né, fazer o design sprint, assim como o Google criou, por exemplo, né? Tem várias formas de você adaptar para aquele contexto, né? Para aquele... O que você diria, Carol, para quem não conhece também, né, que está ouvindo a gente, não conhece Design Thinking, né? Ou a primeira vez que está ouvindo, como é que você poderia ser que dá para a gente ficar horas só definindo, né, e falando sobre isso, mas o que é o ponto-chave? O que são os pilares fundamentais que não podem faltar? Vamos dizer, várias ferramentas podem mudar, mas o que não pode mudar? Para realmente dizer que estou usando Design Thinking, estou usando esse pensamento, né? Essa abordagem. Eu acho que, bom, a gente tem 3 pilares principais, né, quando a gente fala do pensamento do design, que é a primeira, a empatia. Então, a gente está falando de uma abordagem prática para resolver problemas centrada nas pessoas. Legal. Então, a gente sempre parte das pessoas, né, do que as pessoas precisam, de quais são as dores, as necessidades que elas têm. Então, esse é o primeiro ponto. Que muitas vezes as empresas não se ligaram ainda. Tem muitas que já se ligaram, mas tem outras que estão tão ligadas ali no que está acontecendo internamente, né? No seu produto. Isso, né? No seu produto, que esquece que tem uma pessoa ali atrás que vai utilizar e que a gente tem que focar realmente nelas. Né? Então, empatia, esse é o primeiro ponto. Acho que é uma palavra que está até meio batida agora, né? A gente ouve falar muito. Sim. Mas acho que tem muito essa visão de que empatia significa se colocar no lugar do outro, mas não é bem isso, porque não tem como, né? Cada um é uma pessoa e não tem como a gente assumir o ponto de vista de outra pessoa. Né? Mas tem como a gente compreender que existem outros pontos de vista envolvidos num problema e que a gente precisa ouvi-los, né? Compreendê-los também. Então, empatia é um primeiro ponto, colocar as pessoas no centro. O segundo é a colaboração, né? Entender que a inovação só acontece quando a gente coloca pessoas com pontos de vista diferentes para colaborar. Né? Então, uma boa ideia, ela não vai surgir só da minha cabeça, ela vai surgir um pedacinho da minha, um pedacinho do Léo. A gente fala muito isso também. Acho que talvez até aprendi com você. Então, você vê o poder da colaboração, né? E a gente exercita muito isso nas empresas, né? Que não estão acostumadas a pensar projetos de forma colaborativa. Então, quando a gente junta, por exemplo, pessoas ali do RH, com o marketing, com o financeiro, para pensar num processo, por exemplo, que envolve todas essas áreas, o próprio processo em si de colaboração já é incrível, já traz um resultado enorme, assim, Nossa, isso é legal. Então, assim, a gente tem... O pessoal olha para a ferramenta e fala assim, nossa, como que eu vou usar isso no meu dia a dia? Você trouxe empatia de fazer para as pessoas, né? Ou não de encontrar quem queira o que eu fiz, né? Eu acho que isso é muito, muito interessante. E você trouxe aí esse elemento de pessoas diferentes, né? Muitas empresas falam assim, não, ele não é o técnico, né? Ele não é a pessoa técnica. Como que uma pessoa não técnica pode contribuir no processo de desenvolvimento de um novo negócio, de uma nova solução, de um novo produto? Uma pessoa que não é aquela pessoa que é enxergada como o técnico. Você trouxe o exemplo do RH. Isso. O que é legal e que a gente sempre foca quando a gente fala, né, de fazer inovação é que a gente olha para 3 esferas principais. Primeiro, o ponto de vista das pessoas.
também um ponto de vista técnico, mas também um ponto de vista de negócio. Então, em muitos casos, por exemplo, em projetos que a gente já fez, o RH era o cliente, era a área ali interessada no processo. Então, não adianta a gente só olhar para a tecnologia, entender que, claro, vamos ter a parte técnica, né, da viabilidade, né, mas a gente tem que entender também quem são as pessoas que vivem aquela dor, que vivem aquele problema. E isso é algo que a gente reforça muito com as empresas. Então vamos fazer um processo colaborativo de inovação utilizando o design. Vamos trazer o cliente também, o seu próprio cliente. Às vezes o cliente o cliente real, né? O usuário daquele produto, exatamente. do serviço. Nossa, olha que coisa louca. A gente tá falando de gente, vamos falar com gente. Né? Vamos criar coisas para as pessoas, vamos chamar essas pessoas para conversar. E como isso parece simples, né? Mas como a gente vê no dia a dia, é super complexo das pessoas terem esse insight, né? De, vamos fazer junto. E aí eu vejo, assim, uma grande dificuldade das pessoas conversarem, né? Então, como você que conduz esses processos dentro da empresa, como que você vê essa questão das pessoas conversarem, discutirem, estarem juntas em torno de um mesmo objetivo? Eu acho que entra uma habilidade muito importante, que é a habilidade da facilitação. Boa. Né? Então, hoje, acho que quando a gente pensa assim, nas grandes habilidades, né, nas soft skills dos profissionais, assim, acho que eu deixarei como uma dica, né, que eu acho que independente da sua área de atuação, você desenvolver a habilidade de facilitação é essencial. Que é justamente essa habilidade de funcionar ali como maestro, né, um guia nesses processos colaborativos. Porque o interessante é que a gente tem o pensamento do design, mas a gente também tem ferramentas, tem processos para apoiar essa forma de pensar, para tangibilizar isso, né, nas empresas. Então, ter alguém para conduzir esse processo, né, e criar esse espaço, esse ambiente seguro para as pessoas colaborarem é essencial. Demanda muito, eu diria que é realmente uma arte, né, a facilitação é uma arte, mas que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, com empatia, com escuta, né, com ajudar as pessoas ali a colaborar. Legal. Então... Pegar um gancho nisso, Carol, para quem está ouvindo e vendo a gente aqui, de onde vem essa pessoa? Né? Assim, porque, não tem um curso de graduação, por exemplo, o que eu e às vezes ser, a gente tem pessoas que vêm de que área, quais são as habilidades, né? Como que eu posso até descobrir se é algo que eu tenho ou não, por exemplo, aptidão para fazer, para realmente conduzir e facilitar esses processos, né? O que você diria, né? Até como dica, né? Para as pessoas que querem, por exemplo, perseguir essa profissão. Legal. E cada vez mais, assim, eu vejo que a gente tem muita oportunidade hoje no mercado, gente, no mercado de inovação, né? Cada vez mais você vê vagas específicas, né? Analista de inovação, consultor de inovação, né? Facilitador de inovação. Eu gosto muito de me colocar como facilitadora da inovação, né? Perfeito. E a gente entende, assim, existem vários caminhos. Eu acho que realmente hoje em dia, cada vez menos, a gente vê essa coisa, já tem que ter um curso específico, né? Eu conheço facilitadores e a gente entender isso muito mais como uma habilidade, assim como, né, a escutativa é uma habilidade, então a facilitação, né, Legal. é uma habilidade, uma competência que a gente pode adquirir, então acho que independe de onde vem a pessoa, então Boa. Isso que é muito legal. Pode ser, né, de qualquer área, né? Isso. Advogado, psicólogo, né, que a gente Exatamente. tem alguns. Legal. Exatamente. Engenheiros, qualquer um pode. Então, de qualquer área, eu acho que o ponto principal, o início seria, primeiro, entende, né, a abordagem, entender as ferramentas. Eu sempre gosto de falar isso, né? A gente já conduziu alguns cursos de facilitação e o primeiro ponto era sempre esse. Primeiro, entende a abordagem, entende o processo de inovação. Porque a inovação é um processo, né? Então, você precisa primeiro entender o processo. Depois você vai dominar o processo, né? E aí, depois que você dominar esse processo, você consegue adquirir essa habilidade de facilitar. Né, que aí Boa. já é um terceiro passo. Então, primeiro, participe. Nunca participou? Procure um espaço para isso. Né? Experimenta. Procura um workshop, né? Vai participar como participante do processo mesmo, né? Exatamente. Legal, antes de... Boa dica. Começa participando e depois, quando você sentir um pouco mais, né, confiança, começa aos poucos. A gente fala muito que esse processo, gente, da inovação nas empresas, que envolve uma mudança cultural, é um processo formiguinha. Não é algo que a gente, assim, do nada vai chegar de um dia pra noite e vai tem criar. Uma receita de bolo, vamos ser inovador agora. Vamos seguir a receita, né? Não existe essa receita e não é uma mudança que acontece do dia pra noite. Ela demanda muito tempo e a gente precisa começar pequeno. Então, é o que eu falo pro pessoal. Poxa, começa pequeno. Pega uma ferramenta que você aprendeu e aplica ali no seu time. Talvez você não tenha um espaço para aplicar todas as etapas do processo
mas você consegue aplicar uma ferramenta ali, trazer um conceito, por exemplo, né, de persona, de você pensar num personagem fictício que represente o seu cliente, né, o seu usuário final, ou trazer uma visão de jornada para você entender como que é a jornada de compra do seu cliente, por exemplo. Boa. Então, existem formas de você ir exercitando aos poucos, né, essa forma de pensar, que no final é isso, é uma forma Sim. de pensar, e aos poucos você adquirindo essa habilidade. E a gente precisa muito de pessoas hoje facilitando a inovação das empresas. Acho que uma outra palavra que você trouxe legal é adaptar. Nossa, você falou assim várias vezes. Então, assim, não é só seguir aquela receitona de bolo. Você falou adaptar, conhecer a ferramenta. Primeiro eu tenho aquele meu entendimento pessoal, depois eu começo a aplicar e depois eu começo a adaptar. Isso. Significa que eu posso adaptar a minha realidade, seja de uma grande empresa. Você trouxe o exemplo da sua vida, né? Posso adaptar, inclusive, para a sua vida. Para a minha vida também, para a sua, para a nossa vida, né? Então, como que é essa questão do adaptar? Como que as pessoas poderiam adaptar a solução? O Design Thinking, por exemplo. Trazer o Design Thinking para a vida, né? Eu acho que, primeiro, acho que o mais importante é entender que, mais do que um framework, é uma forma de pensar. Então, poxa, tem um problema na sua vida, antes de já pensar logo na primeira solução, entende o problema. Porque essa já é a mudança, assim, quando você faz essa mudança, assim, muda essa chavinha na sua cabeça, muda muita coisa na sua vida, né? Então, entender isso, que primeiro a gente precisa entender o problema das pessoas, para depois a gente trazer uma solução. Então, essa mudança já traz, assim, tanto na vida pessoal como no trabalho, uma mudança muito grande. Depois disso, tentar aplicar esses valores no dia a dia, né? Então, empatia, colaboração e o terceiro, né, que ficou faltando a gente falar, que é experimentação. Que é um ponto também, né, gente, que acho que daria uma hora inteira da gente falar sobre experimentação, né? Como é difícil a gente aceitar o erro na vida, porque a gente, de novo, não aprendeu isso na escola. Assim como a gente não aprendeu a entender o problema para depois pensar na solução, a gente não aprendeu a entender o erro como algo positivo, né? Total. Como um aprendizado. Ninguém gosta de errar, ok, mas entender que o erro ele pode trazer um aprendizado ali que faz parte do processo de inovação. Não tem como inovar sem errar. Boa. Possível. Parece que a gente combinou, né? Mas não combinamos. Falamos isso no outro episódio. Mostra que a gente está super alinhado. Porque palavras como problema e erro é praticamente Nossa, proibido, é. Né? Nossa, não, na proibido, empresa temos um problema. Para tudo. Para tudo, cara, né? Isso aí é uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Eu gosto muito de fazer a analogia, Léo, até pegando o gancho aqui, com arte marcial, né? Que a gente faz muito isso pegando o gancho que a Carol falou. Cara, adaptar, sim. Mas primeiro, imagina, você vai começar a praticar uma nova arte marcial, você é um faixa branca, né? Vai entrar ali, eu sou judoca, né? Então, sou faixa preta de judô. E, cara, com faixa branca, você não pode chegar no primeiro dia que você tá ali no tatame e já querer adaptar, inventar golpe novo. Você vai se machucar, cara. Você vai se estrepar, não vai dar certo. Não tem a técnica. Né? Exato. Então, primeiro você tem que, cara, siga o processo, siga o mestre, né? Quem tá ali, né, o sensei passando os conhecimentos, e você vai com o tempo, né, sentir, não é num curso de final de semana da sexta para segunda que você vai virar faixa preta, né? Fiz um curso de Design Thinking de 8 ou 16 horas, agora eu sou mestre PhD, certificado, bonito, coloco o certificado lá. Não é isso. Né? Você precisa praticar muitas vezes, né? Você acredita nisso também, Carol? Não, com certeza, né? Eu aprendi com vocês, churrari, né? Isso, churrari, exatamente. Justamente primeiro você entende, né? Conhece, pratica, para depois você hackear, né? Eu gosto de usar essa palavra. Boa, você hackear o animal. processo. Que hoje é isso, né? Ontem mesmo estava dando uma aula sobre como a gente pode utilizar o Design Thinking para melhorar processo. Porque muitas vezes as pessoas acham que é só para inovação disruptiva, mas não, pode ser utilizado para melhorar pontos ali do dia a dia, né? E aí trouxe ali a minha forma de fazer jornada, que já é uma forma que eu fui adaptando, né, ao longo dos anos. E é isso. Então, assim, é a prática, né? Por isso que eu acredito muito nisso, que quanto mais a gente praticar e entender que no final das contas, eu acho que cada vez mais eu percebo isso, assim, nos projetos, que o próprio processo já é um resultado incrível. Às vezes ele é mais importante do que até o resultado que sai. Do que o produto final, é a jornada de ter colaborado e ouvido outras pessoas. Exatamente. Isso é super valioso. Olha, hoje mesmo, né, que a gente está gravando aqui, a gente concluiu um processo, a primeira vez com um cliente novo, uma farmacêutica, uma grande farma multinacional, né, de rodar em cima de todo o Employee Experience, né? A gente rodou um processo de Design Sprint. Conclusão, eu sou apaixonado por esse processo, então eu sou suspeito de falar. Então, eu vou falar a palavra das pessoas que participaram pela primeira vez.
né? O pessoal falou assim, pô, galera, dá um feedback aí, o que vocês acharam, né? Para quem teve o primeiro contato. E o feedback foi muito legal, que foi assim, nossa, super produtivo, leve, né? E ao mesmo tempo estruturado, né? Porque assim, deu para perceber a estrutura que tem por trás, mas sem criar uma rigidez, né? Ou seja, tem uma flexibilidade, porque a gente foi adaptando, assim, tá? Tem uma agenda do começo ao fim, não. A gente foi sentindo as conversas e aí fomos trazendo ferramenta. Pô, peraí, e se a gente mudar aqui, se a gente pegar essa ferramenta, então exigiu, né, exige esse repertório, né, essa experiência para poder ir corrigindo rota durante o processo de design, que foi exatamente o que aconteceu. E o legal foi ouvir isso das pessoas depois, que eles perceberam que isso deixa o processo mais leve. Porque não é um processo engessado que você está percorrendo de novo um trilho de trem já desenhado. Não, você está percorrendo uma trilha na mata. Porque a gente foi procurando caminhos, via que não era por ali, vamos adaptar. A gente começou a jornada, por exemplo, com algumas etapas, depois a gente viu, poxa, não é legal. Vamos reorganizar de outra forma, que aí, pum, deu aquele insight que ficou tudo muito mais claro. Então, acho que esse é o bonito, né, do processo, de poder adaptar ao longo do caminho e as pessoas perceberem isso. Eu acho interessante na sua fala no que o cliente relatou, né? É que quando a gente fala de inovação, a primeira fala assim, não, isso aqui não funciona, isso aqui não pode, não dá, é muito arriscado, né? E você falou assim, nossa, as pessoas conseguiram identificar que tem processo, que tem controle, que tem uma forma, né? Uhum. Que parece que não tem, mas tem, né? Que houve ali uma estrutura. Tinha uma estrutura, né? Por trás, a gente pode dizer que, assim, inovação, ok, nós não temos todas as respostas. Mas existe um processo, né? Sim. Existe um processo para a gente atingir, né, resultados diferentes. Existe processo para experimentar. Né? E o design ajuda muito nisso, essa visão centrada nas pessoas, né? Em como a gente pode, junto com elas, encontrar os caminhos, né? Com o objetivo em busca de resultado. E trazendo esse ponto que o Samir bem comentou, que é a flexibilidade, né? Então, é um processo muito flexível, né? Tem que ser. Então, não tem jeito certo de fazer. Né? Acho que isso é interessante. Primeiro é legal você experimentar, são os primeiros contatos, experimenta do by the book, né? Seguindo ali as etapas. Sim. Mas depois você vai entendendo que assim, aquela forma visual em etapas é só para você aprender. É uma linha mestra, né? Isso, na verdade. Porque ele não é linear, né? Não é um processo linear, é um processo bem flexível. E isso é muito legal, né? Acho que essa flexibilidade que a gente precisa ter hoje em dia, né, gente? Hoje em dia não dá para pensar em criar coisas de uma forma muito rígida, porque tá tudo mudando tão rápido, cada vez mais rápido, que o mundo dos negócios precisa dessa flexibilidade, de entender que, né, a gente não vive em algo linear e estático, mas sim que caótico, né? A gente vive num mundo caótico. Então, hoje em dia eu foco muito isso, assim, de como que a gente pode ajudar as empresas a navegar no caos. Porque o caos está aí. Excelente. E inovar constantemente, que foi bem o que você trouxe, Léo. Porque a inovação tem que ser entendida como um processo que você precisa gerenciar. Por isso que a gente fala muito de gestão da inovação. Porque a inovação não pode ser algo pontual na empresa. Porque senão ela morre. Né? Então, é algo que você tem que... Se tivesse combinado... Não combinamos, hein, galera? De novo. Já tá tudo conectado, mas não foi combinado, tá, gente? Não foi combinado. Mas é que faz sentido, né? A gente que vive nesse mundo tentando ajudar, né? É muito legal a sua fala de eu queria mudar o mundo e eu fui para Brasília mudar o mundo, né? Muito legal esse impulso. E esse impulso de mudar pode estar escondido nas pessoas dentro das empresas, né? E como que a gente faz? O que você poderia trazer para as pessoas que estão vendo a gente? Como que eu faço para tirar esse meu impulso de dentro de mim, só que dentro da minha realidade ali, daquele lugar que eu estou? E eu acho que isso é um ponto que eu acho que minha dica principal seria resiliência, né? Legal. Porque acontece muitas vezes, as pessoas vêm me falar, poxa, Carol, mas eu tô tentando implementar na minha empresa, mas é difícil, tem muita resistência. E sempre vai ter, gente. Assim, quando a gente olha, né, acho que depois é legal vocês darem uma olhada na curva de difusão da inovação, né? Boa. Quando você vai tentar fazer uma mudança, você sempre vai ter ali uma maioria que só vai aderir muito depois. Né? Mas você sempre tem ali, por exemplo, no começo, os early adopters, né? Os primeiros adotantes ali, que são essas pessoas que podem te ajudar a fortalecer esse movimento. Porque, querendo ou não, é um movimento. Né? Legal. É um movimento que você vai ali, né, contaminando positivamente a empresa. Então, não é começar grande, não é querer começar assim... Agora botar a gente todo mundo na forma. Isso. Agora a gente tem uma política de inovação, um comitê, e aí achar que primeiro tem que ter uma estrutura para depois começar a fazer na prática. Tá muito combinado. É proibido inovar fora daqui do meu time. Só eu que inovo aqui. Né? A minha carteirinha de inovação, né? Habilitação, né?
tem habilitação para inovar, só eu. Não, legal. Então, tem que começar pequeno, e realmente onde dá para fazer. Então, a gente fala muito isso, né? Dessas pequenas vitórias, né? Das quick wins. Então, começa pequeno, num projeto que você vê que tem mais abertura, com pessoas que já têm uma abertura em querer experimentar. Legal. Né? Você tem algum case legal, por exemplo, desse desafio de por onde começar? Pensando numa empresa, ou que área, por exemplo, ou que tipo de desafio que você, na sua experiência que você já passou, viu que, esse aqui foi, e isso talvez embalou? Acho que é legal sempre começar com projetos menores, que envolvam mais inovações incrementais, porque a gente consegue ver um resultado rápido, né, mais rápido, um aumento, por exemplo, de produtividade, de um processo, de eficiência, do que você já querer pensar em algo muito disruptivo, né? Até porque para você fazer inovação disruptiva, você precisa de um pouco mais do que só o design ali, tem outras ferramentas que você precisa usar também. Então, acho que muito nesse sentido, começar com projetos que você sabe que vão ser menores, que vão ter um ganho mais rápido, até para você ganhar ali, né, patrocinadores, porque é importante, gente, é importante dentro da empresa ter pessoas ali que patrocinam essas iniciativas, né, para poder disseminar. Então, a gente tem vários casos, por exemplo, que a gente sempre começa assim, vamos começar pequeno na empresa. Então, a gente vai começar uma parceria com a empresa, começa com um projeto pequeno. Sim. Faz ali, porque você vai ter resistência? Vai ter. A gente tem que ter, então por isso é importante também a resiliência. Mas é muito legal porque o próprio processo acaba mostrando para as pessoas o valor que ele tem. Então já aconteceu várias vezes, eu adoro quando isso acontece, né? Quando chega no final do processo, aquelas pessoas que pareciam ser mais resistentes, viram e falam, nossa, Carol, que legal, foi tão importante a gente fazer isso, se a gente não tivesse feito, a gente teria perdido um maior tempo, né? Não teria chegado num resultado tão assertivo. Então não tem nada melhor do que você perceber as pessoas vendo valor naquele processo. E isso não dá para você fazer do dia para a noite. Você tem que ir conquistando aos poucos, porque é o que eu falo, ninguém muda ninguém. Ninguém muda a cabeça de ninguém. Não tem como eu chegar aqui e falar, não, Léo, agora você vai pensar assim. Tem como eu mostrar para você uma nova forma de pensar. Se você vai aderir isso ou não, né, vai depender muito de você. Vou aproveitar, Carol. Posso aproveitar, Carol? Bora. Imagina só que deve ter gente olhando pra gente aqui, nos assistindo, e fala assim, cara, eu sou essa pessoa, mas eu me sinto sozinho. Aí você falou ali, early adopters, né? Os inovadores depois dos early adopters, ou seja, os primeiros adotantes, né? Os inovadores e os primeiros adotantes. Como eu, que pode ser uma pessoa que esteja nos vendo, sou essa pessoa incomodada, mas estou me sentindo sozinho. Como que eu acho esses inovadores que estão perdidos dentro da empresa? O que você já viu por aí nos projetos que você já entregou? Como que essas pessoas podem fazer? Qual que é o hack ali, o pulo do gato para você encontrar essas pessoas, para elas juntas com você criar esse movimento? Adorei a palavra movimento. Movimento. Gostei também. É o movimento. Isso acaba acontecendo meio que naturalmente, né? É interessante você ver que, assim, normalmente você vê pessoas na empresa que você vai ali numa conversa de corredor, num cafezinho, que já vai pensar igual você. As pessoas, gente, querendo ou não, as pessoas estão conversando, seja ali na reunião ou seja fora da reunião. Então, você sabe mais ou menos pessoas que têm um pensamento parecido, né? Que têm uma ideia ali, essa vontade de mudança. Então, é fácil perceber dentro das áreas, assim, essas pessoas que já estão pensando em iniciativas, que têm vontade de pensar em melhorias para as incomodados, áreas. né? Os incomodados, assim, boa. Aquela galera que gosta de reclamar, sabe? Mas que gosta de fazer também, porque tem que fazer, porque tem que ter resiliência. Tem que ter resiliência. Exatamente, essa galera que está incomodada, eu acho que é um bom ponto, Samir. Boa. Bom ponto, assim, encontrar esses incomodados, inquietos, eu gosto de colocar essas pessoas inquietas que ali não estão ali conformadas com o status quo. Porque é isso, gente. A gente tem que, eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente tem que ser inquieto, porque é isso. A gente precisa estar inovando constantemente para sobreviver no mercado. Eu falo hoje que inovação não é mais vantagem competitiva, é sobrevivência. Sobrevivência, é isso aí. Carol, tem um desafio que a gente sempre enfrenta quando a gente vai começar esse processo. Então, beleza, já consegui convencer da empresa, a liderança, né, que é um tema que a gente pode falar aqui também. Mas uma pergunta que a gente sempre tem, um desafio, como é que a gente escolhe as pessoas para participar desse processo? Porque, óbvio, você falou, por exemplo, clientes. Pô, beleza, tem empresas que têm milhões de clientes, né? Ou centenas de milhares de clientes. Funcionários, a gente roda isso em organização, né? A gente já rodou que tem 2, 3 mil funcionários, não dá para ouvir todo mundo, né? Então, é um negócio que levaria muito tempo. E aí o processo, você já falou, tem que ser ágil, né? Tem que ser curto para você entregar valor. Que dica que você daria, ou como é que a gente escolhe as pessoas para participar
né, dentro de um desafio? Já sei qual é o problema que eu quero resolver. Que dica que você daria para a gente montar essa equipe para rodar um processo de design? Esse é um ótimo ponto. E a gente sempre está muito preocupado com isso quando a gente vai começar um projeto com o cliente, né? Primeira coisa, são pessoas que estão envolvidas naquele problema. Não Legal. é trazer ali, né? Só os diretores e os gerentões, né? Que só vê da janela. Erro super comum também. Erro super comum, de colocar lá Legal. só C-level e achar que eles vão resolver o problema. Não, a gente precisa de pessoas que vivem aquele problema no dia a dia. Boa. Esse já é o primeiro ponto, né? Segundo, a gente não precisa de... Porque quando a gente fala da abordagem do design, a gente não está falando de um método quantitativo, a gente está falando de um método qualitativo. Perfeito. Então, a gente não precisa ter uma amostragem, né, ali quantitativa de pessoas. A gente está mais preocupado em encontrar padrões. E é fácil encontrar padrões, gente. A gente se acha muito diferente, mas a gente é muito parecido também, nós, seres humanos. Né? Então, pessoas que vivem os problemas e que a gente gosta muito de falar desses perfis mais extremos, que vivem esse problema de uma forma mais extrema, né, dentro das empresas. Boa. E buscar pessoas, né, com visões diferentes. Então, poxa, vai trabalhar ali um problema do RH, mas que tem interface, né, tem conexão, por exemplo, com outras áreas, convida as outras áreas também. Legal. Então, ter essa Pluralidade. Pluralidade. Boa. Difícil. Convidar só o pessoal que concorda comigo não rola. Não rola. É Aí, bom, gente, é bom o ter time aquelas rola. pessoas que pensam diferente, né? Porque faz parte do processo, né? A gente divergir para convergir. Perfeito. Né? Então, isso é um ponto que a gente traz muito também. Porque eu acho que nas empresas, e eu acho que na vida a gente tem um pouco de medo, né? De discordar. Né? Então, a gente sempre busca convergir, assim, o Busca a zona de Conforto, conforto, né? Fica E aqui- perto das pessoas que aceitam que a gente acha legal, é legal, Isso. né? Só que é confortável demais, né? Isso. A gente pode estar indo todo mundo pro Não buraco gera- junto. Né? Então, é legal pegar essas pessoas com visões bem diferentes também. Então, pegar esses perfis, assim, mais extremos. Boa. Né? Que é legal. Então, pessoas que vivem o problema, pessoas com perfis mais extremos e pontos de vista diferentes, né? Pessoas Então, ó, com... falar do problema, né? Ter esse impulso de resolver o problema e ter resiliência e aceitar que você vai ter pessoas extremas, ou seja, de opiniões totalmente diferentes. Interessante, né? E aí, como que disso tudo emerge uma solução? Né? Nesse momento, assim, então, pessoas diferentes, isso não fica, para quem nunca passou por esse processo, não fica tumultuado? Como que o processo ajuda... Eu já ouvi esse medo. a gente- Na hora que eu tô explicando isso, mas, eu tô, nossa, cara, mas não vai vai dar virar briga? uma bagunça. Vai dar briga, isso nossa, aí. porque Quem a que vai pessoa não participar? conhece. Quem? Não. Você não tá já. entendendo, você não conhece a pessoa. Já ouvi muito isso. Boa pergunta. E aí, é por isso que sempre no começo... E, gente, a gente entende que muitas pessoas, né, que vão viver esse processo, vão viver pela primeira vez. É algo novo. Apesar do design thinking não ser algo novo no mundo Sim. dos negócios, né? Já está há bastante tempo, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas existe ainda muita gente que não conhece. Né? Então, esses dias eu fui dar uma aula num lugar, só tinha esse level de empresa grande. Eu perguntei, alguém aqui conhece design thinking? Ninguém conhecia. Eu fiquei tipo... Caramba. Porque a gente tá nessa bolha, né? Querendo ou não, a gente tá nessa bolha em verdade. que pra gente é muito comum e a gente vive isso no dia a dia. Mas pra maioria das empresas ainda é algo muito novo. E tudo que é novo gera um estranhamento. As pessoas vão resistir. E medo. E medo, né? Da mudança, do diferente. Porque eu tô acostumada a fazer da mesma forma. Então, o que eu falo, Léo, sempre confia no processo. Eu peço esse voto de confiança das pessoas. Porque... Às vezes, tentar explicar tudo... Tentar entender tudo não dá, né? Não dá, Também. Não você vai tem ter que tempo vivenciar. de explicar Isso. todos os Vem, conceitos é por isso. trás e tudo isso. Se joga. Se Depois a gente joga. conversa. É Então, no final, a gente marca um café depois, mas se joga agora comigo. Confia em mim, exato. me dá esse voto de confiança. É né? isso que eu peço, assim, falo, galera, eu sei que vocês acabaram de me conhecer, mas confiem, a gente já aplicou isso diversas vezes, né? A gente tem esse conhecimento, se joga, porque é um processo, como o Samir falou, leve, divertido, Sim. né? Que a gente tem toda uma estrutura, temos ferramentas, temos etapas, temos um processo por trás muito bem estruturado, né? As ferramentas do design nos dão esse processo estruturado, então flui bem, né? É mais uma questão mesmo, a gente vê no começo as pessoas com essa dificuldade de se entregar para o processo, mas depois que também Depois que começa entra, eu e já elas ouvi deixam rolar... A gente já ouviu, né, de cliente que depois que executa pela primeira vez, fala, não, agora eu não quero fazer mais projeto nenhum diferente. Né? Quem vê o valor, né, depois que participa, entende o poder, né, da empatia, colaboração, experimentação e, cara, não consegue, eu pelo menos não consigo fazer um né? projeto hoje Sim. que não passe por isso, né, justamente por ver o valor. Deixa eu pegar o gancho do Samir e falar assim, a pessoa foi super impactada, né? Vamos ver, que a gente já aplicou muito isso, a gente vê a galera sair, uau, uhul!
vou mudar o mundo. E volta pro dia a dia. Uhum. Pra operação. Pra operação, né? Que quer comer você vivo, né? Tipo, não, você é uma pessoa estranha e voltou estranha pra cá. Agora, você é uma pessoa totalmente estranha, né? Então, assim, vamos imaginar agora no gestor, né? Naquele líder que promoveu, ele patrocinou, vai lá, faz. E agora ele quer que aquelas pessoas ajudem ele a transformar as outras pessoas. Mas quando essas pessoas motivadas e carregadas, energizadas voltam, ela vem para aquele ambiente de não, isso não pode, isso não dá. O que você traz de dica para essa galera? Fala assim, não desmotiva. Não deixar morrer. Continua, Boa, legal, continua. Como que a gente continua? Se continua se carregando de motivação para mesmo voltando para o dia a dia, falei, meu Deus do céu, né? E agora com essa experiência, né, diferente, né, e que a gente começa a comparar como que as pessoas voltam, né, pro dia a dia. Acho que esse é um ótimo ponto que eu vejo muito, né? Os alunos, né, da pós falando isso, agora que eles estão tendo contato com tudo isso e voltam para a realidade da empresa, né? Que é muito diferente daquilo, e aí eles sofrem, né? E agora, como é que eu faço? Gente, querendo ou não, de novo, resiliência, sabe? Saber que essas mudanças são estruturais, envolvem pessoas, envolve cultura, que não é algo que vai fazer do dia para a noite, e começa pequeno. Aí entra muito o pensamento Lean, né? Que é algo que eu também acredito muito e vivo muito, né? Junto com o design, que é fazer da forma mais enxuta e mais simples possível. Então, começa pequeno, não precisa ser algo muito grandioso no início. Faz o que você consegue fazer ali dentro do que você pode mudar na organização, né? Então, começar pequeno para as pessoas verem valor, porque elas vão ver. Porque não tem como não ver, né? Quando a gente pensa realmente nos projetos, né? De como a gente fazia antes, né? E como a gente faz hoje utilizando o pensamento do design, o ganho que a gente tem de assertividade, né? De tempo mesmo, de eficiência, né? E eu brinco muito, eu uso essa palavra, de saúde mental até, de todas as pessoas envolvidas, porque é muito difícil para o cliente saber o que ele precisa. Muitas vezes ele sabe o que ele quer, mas às vezes ele não sabe o que ele precisa, e traduzir isso tudo, né? Então, o design, eu acredito no design assim como uma forma de transformação, mas eu brinco muito também que às vezes eu sou psicóloga e tradutora das empresas. Que porque legal. É muito isso que a gente faz. A gente traduz essas necessidades, que às vezes nem eles estão entendendo ali quais são. Então, é muito esse o nosso papel, né? De fazer essa tradução. E, para isso, a gente tem que ter muita resiliência e saber que é um processo que envolve uma mudança de forma de pensar. Isso não é simples. Você vai pensar na nossa vida, por exemplo, quando a gente tenta colocar um novo hábito. É muito difícil, né? Você incluir um novo hábito na sua vida. Então, pensar de uma forma diferente não é algo fácil. Não é do dia para noite. Não né? é. Eu queria explorar um tema que eu sei que você é fã também, né? E adora, e é algo que normalmente as pessoas também, na hora de escolher ou participar, acham que não vão conseguir desempenhar, né? E usar, que é a criatividade, né? Eu não sou uma pessoa criativa. Né? Pô, não, isso aí é pensar... Não, eu sou uma pessoa de seguir processo e tudo mais. E aí, o que você acha disso, Carol? Todo mundo pode ser criativo? Como que a gente pode extrair, de fato, usar, né? O que essa palavra, né, representa? Qual é a relação da criatividade com o design? Não. E você não pode participar. Queria que você explorasse um pouquinho sobre esse tema da criatividade e como que a gente extrai, né, de fato, essas ideias das pessoas com essas ferramentas que você conhece. Não, legal, um ótimo ponto. E isso vem de novo, né? Eu acho que muito da forma como a gente aprende durante a vida, né? Acho que a gente vai adquirindo essa fobia criativa. De achar que a gente não é criativo. Essa é ótima. Essa é ótima. De achar que a gente não é criativo. A gente vai perdendo essa autoconfiança, né? Então, para mim, a criatividade tem muito a ver com autoconfiança. Boa. Né? Então, e ao longo da vida, a gente, né, com medo da reação das outras pessoas e a nossa autocrítica, que é muito forte também, vai mostrando, não sou criativo, isso não é para mim, mas, gente, não existe isso. Criatividade não é um talento, não é algo que você nasce com ou sem. É um músculo. Assim como você vai lá para academia treinar o bíceps, você tem que treinar a criatividade. É uma habilidade que você precisa treinar, que você precisa praticar para você desenvolver. Então, qualquer um pode ser criativo, né? A gente pode dizer que o chocolate dessa musculatura é o medo do erro, né? Então, se eu ficar comendo muito chocolate, o meu bíceps não vai ficar bom. Né? Como é que eu posso treinar a criatividade? O que você daria de dica? Pô, eu não tenho conhecimento, precisa
contratar Performa para ir lá? O que eu posso no meu dia a dia, né, Ótimo. talvez fazer para treinar esse músculo aí? Não, ótimo. Dei uma aula esses dias só falando sobre criatividade e dei 3 dicas principais. Legal. Acho que a primeira é repertório. Construir repertório. O que é repertório? É a sua bagagem, né? Assim, que você adquire ao longo da vida de conhecimento. Vivências. Né? E que não necessariamente tem que ser só ali, né? Porque as pessoas falam, ai, que livro que eu preciso ler para saber disso? Não é só essa questão de ler livro, só essa questão intelectual, mas vivência também. Né? Vivência de outras vivências, você viajar. Vai em evento diferente, né? Participa escuta podcasts diferentes, né? Isso, exatamente. São conexões que você vai fazendo. Então, hoje, eu até estava pensando, eu queria muito fazer um dia, um podcast, ou escrever alguma coisa sobre a relação do budismo com o design, porque para mim tem muita coisa em comum. Mas eu só consigo fazer essas conexões porque eu conheço sobre o budismo e sobre o design. Então, teve uma vivência. Isso. Né? Então, fazer essas conexões, né? Isso para mim é inovação, isso é criatividade. Isso. Então, Boa. você só consegue fazer essas conexões mentais se você tiver repertório. Então, se eu ser um obeso intelectual, né? Ou seja, um consumidor de informação e não tiver vivência, não rola. Exato. Você tem que viver, gente. Às vezes não é só consumir ali informação, mas é viajar, é ficar um tempo à toa também. Não é à toa que a gente cunhou esse termo, né, do ócio criativo. Ele é importante também, porque quando a mente está muito cheia, às vezes é difícil, né, você conseguir ter essas ideias mais inovadoras. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Gostei. O segundo ponto, querendo ou não, é praticar. E a gente tem muitas ferramentas para praticar hoje em dia. Então, tem muitas técnicas de criatividade. Né? Interessante, porque isso já é cientificamente comprovado, que a gente tende a ser mais criativo quando a gente está em cenários de restrição. Né? Por isso que o brasileiro, por exemplo, é muito criativo em crise, né? Super, né? A internet tá aí para provar isso, né, galera? Temperatura e pressão ideal. Nossa. Somos o povo da criatividade. Agora vem a NASA, né? Pode vir, NASA, estamos aqui. Brasil, realmente. Mas interessante, né? Você atribuir isso ao contexto, né? As restrições que as pessoas vivem, as dificuldades geram uma necessidade de ser criativo. E isso são questões que eu não vou saber neurologicamente explicar porque isso acontece, mas tem estudos que mostram, por exemplo, né, quando eles tentaram ali, deram um problema para a galera resolver e não deram nenhuma restrição. Falaram assim, criem uma ideia inovadora com base em qualquer critério, sem critério, né? Recurso infinito, isso, vamos dizer você assim, tem pode tudo, fazer o que pode quiser. fazer o que quiser. Tá. E aí depois eles fizeram essa mesma atividade, só que colocando uma restrição, falando, agora vocês não têm dinheiro para resolver isso, vocês só podem usar essa tecnologia. E surgiram ideias muito mais criativas. Uau, que massa. Então, é como o nosso cérebro funciona, né? Então, explorar essas técnicas, né? Então, aí o pessoal pira, né? Quando a gente vai fazer design sprint, aí tem os momentos que a gente usa essas técnicas de ideação e a gente fala, imagina como você vai resolver esse problema se você tiver superpoderes. Aí a galera, mas como assim? Então, quer dizer que quando as pessoas têm menos recursos, elas inovam mais, né? Elas são mais criativas. Que bacana. Exatamente. Isso é muito interessante. A gente vê isso na prática, né? Nos projetos. Quando a gente coloca esses cenários restritivos, que às vezes a gente coloca, e se você tivesse superpoderes? Porque a gente incentiva essas ideias loucas, né? Tem aquela técnica do inexistente também, né? Que eu gosto muito, né? Você já usou ela em alguma vez, assim, no projeto? Não, mas pode comentar, comenta um pouco. Cara, muito legal. Você chega e fala assim, cara, imagina que você vai abrir um restaurante. O que você não pode faltar de jeito nenhum? Não pode faltar, mesa, cadeira, né? Prato, beleza. Então, tira. É proibido usar mesa, cadeira e prato. Como é que você abre um restaurante? No começo a galera congela. Assusta, né? Como assim? Não pode? Mas isso aqui é básico. E aí começa a surgir ideia muito mais criativa, né? Realmente ideias diferentes do que se você tivesse todos os recursos, se você pudesse usar tudo, né? Então, acho que é uma técnica também que acho que bate muito com isso que você falou, né? De ter as restrições e de criar um ambiente, ou seja, uma técnica para você pegar qualquer um e transformar essa pessoa numa pessoa criativa, né? Isso, exatamente. Boa. Então, essa é uma técnica muito legal que a gente usa. A gente usa outras técnicas, por exemplo, que eu gosto muito também para destravar a galera, que é a pior ideia possível. Nossa, que legal. Que essa é bem legal também. Essa é bem legal de usar. Porque o que acontece? Justamente pela fobia criativa,
quando você pede assim, né, galera, vamos começar, né, fazer a chuva de ideias, né, o toró de parpite lá, o brainstorming, né? Às vezes a galera trava, que é justamente por conta dessa fobia criativa, porque fica pensando, minha ideia não é tão boa, nem vou falar e tal. E aí, o que eu gosto de fazer? Usar essa técnica que a gente primeiro dá as piores ideias possíveis para resolver aquele problema. Então, qual que é a pior ideia? Já se livra logo daquela pressão de dar uma ideia ruim, né? Vergonha, pronto, acabou a fobia. Ufa, posso falar qualquer coisa agora que não vai ser tão ruim quanto essa. Passou. Então, ótimo. Agora vamos seguir. Nossa, não, é muito legal essa. Essa técnica é muito legal, porque primeiro a gente cria essas ideias ruins e depois a gente pensa em quais atributos que transformam essas ideias em ideias ruins e transformam em ideias boas. E sai coisa muito legal, gente. Uau! É bem legal, uma técnica que bacana, que eu gosto bastante de usar. Então, se a gente for procurar, assim, até mesmo na internet, tem várias técnicas de criatividade. A minha sugestão é realmente, assim, pratique, se joga, cria repertório de vida, vai viajar, vai buscar fazer uma atividade que você nunca fez, um hobby. É muito legal o hobby, assim, pra gente trabalhar a criatividade. Aprender uma coisa nova, né? Legal, exatamente. Então praticar, se for assim, praticar. Então, não necessariamente eu que estou dentro de uma empresa, eu posso praticar fora, inclusive. Sim. Fazer coisas diferentes. Então, olha só que interessante, né? As pessoas ficam, às vezes, a gente fica muito congelado. Não me forneceram nenhuma condição de praticar. Isso, a empresa não me ajudou, eu não posso ser criativo. É a gente querendo os recursos, né? Tipo assim, eu quero que alguém faça por mim, porque tá quentinho, tá gostoso, eu quero ficar aqui, eu quero receber. Né? Então, a gente pode, a qualquer momento, sem recurso, ou seja, vai procurar, né? Vai se jogar numa experiência diferente, até fora. É até bom, porque o repertório aumenta, né? Isso. Então, assim, como a gente pode praticar isso não só dentro, mas fora. E esse ambiente de busca de ações ou experiências externas, como que você vê que isso pode colaborar quando você vê que as equipes passaram por uma experiência recente, externa, uma dificuldade grande? Quando entra dentro desse processo, quão rico isso se torna? Como que ele fica preparado para esse processo criativo de inovação? Eu acho que é justamente só ali de estar a galera reunida, isso já, a mágica acontece meio que sozinha. Não é sozinha, porque tem todo um processo por trás que a gente conduz, né, com as ferramentas, é tudo muito estruturado, né? Parece mas que não é, né, para quem tá ali, mas tem uma estrutura. Tem uma estrutura que é flexível, né? Então, acho que a gente sempre tem que estar ali muito aberto, né, para o que pode acontecer de mudança, mas eu acho que é isso, acho que essa própria abertura das pessoas estarem ali colaborando e presente, essa mágica meio que já acontece, né? Então, é se jogar, acho que se tem algumas dicas, assim, que ficam quando a gente fala do design thinking, né, do pensamento do design no dia a dia das empresas, é entender que isso vai muito mais do que só uma ferramenta, né, uma forma de pensar que você pode trazer para sua vida e é algo que você tem que experimentar, né, assim, então a gente pode ficar aqui uma hora falando, explicando, mas é muito diferente quando você vivencia, né? Então, vivenciar esses processos, né? E foi o que o Samir falou, poxa, tem tanta oportunidade, às vezes na sua empresa não tem, mas tem aí o Startup Weekend que você pode ir. Vários eventos, né? Externos, né? Então, hoje em dia tem muitas oportunidades para você, cursos, enfim, para você conhecer essa nova forma de pensar. Mas experimenta, acho que no mínimo você vai... Tem uma dica uma vez, uma consultora de inovação, colega que ela deu, que é assim, sempre ter um dia que você vai comer alguma coisa diferente ou almoçar num lugar diferente, buscar se provocar e aí isso é contra o seu instinto contra-intuitivo, intuitivo, né? Que é de conforto. Por exemplo, vamos sair para jantar. Não, eu vou naquele restaurante que eu já conheço, que eu sei que eu gosto, né? Que eu sei que a comida vai estar boa, vai estar quentinha. E isso não vai criando repertório, né? Isso não vai criando memórias novas, né? É interessante que você falou que tem muito a ver com psicologia. O cérebro humano, ele é feito de memórias, né? Sinapses são registros das memórias. E aí, quando você estuda isso, você entende por que criar repertório te torna mais criativo. Porque você está gerando novas conexões internamente. Isso. E quando você faz sempre a mesma coisa da mesma forma, o cérebro é inteligente. Ele reaproveita aquele caminho. Sim. Então, você não está criando uma conexão nova. O exemplo eu aprendi a dirigir, né? Isso. Não olho mais pro câmbio, está no automático. Está no automático. O que acontece? Você não está criando, você não está exercitando esse músculo, né, de criar novas conexões. Você está exercitando a repetição. Então, igual para quem é de tecnologia aí, tipo assim, é um algoritmo de compressão de dados. Então, ele vai otimizar o espaço. Não, eu vou usar essa mesma conexão, que esse mesmo caminho, esse mesmo jeito de comer, essa mesma coisa que eu já conheço. Você até já sabe o gosto da comida, você não gasta nem energia descobrindo o gosto, né? Ele já entra na inércia. E isso para criatividade, para inovação,
é muito ruim. Né? Então, essa consultora deu uma dica, cara, se provoque não sei se é todo dia, toda semana, aí depende do seu apetite de quando você quer inovar, experimentar algo diferente. Olha que interessante, né? Então, assim, a gente vê bastante corporativo, né? Pessoal dando solução rápida, né? E quando você conversa com diretor, gestor, o pessoal se gaba de falar assim, não, que eu resolvo aqui milhões de problemas. Pá, comigo assim, rapidinho, né? Tipo, eu dou solução para tudo. Resposta rápida para tudo. Para tudo. Então, olha que interessante, a gente estava falando que o cérebro, ele automatiza uns processos e cria mecanismos ali de economia de energia, tipo né? Isso, de espaço, e começa a disparar soluções prontas, né? E então a gente pode... Eu gosto de fazer essa provocação. Eu falei assim, será que você está raciocinando ou você está repetindo? Boa. E se você está repetindo, você está repetindo algo que faz parte do contexto atual ou ele é um contexto do passado? Quando que isso que você está falando que é o positivo ou que vai funcionar, funcionou? Aí ele conta, não, lá em 1900... funcionou. Então temos exatamente o mesmo cenário? Aí ele falou, não. E aí dá aquela interrogação, né? Então, quanto isso é perigoso, né? E isso é a gente entrar nesse piloto automático. E o exercício da criatividade, ele nos ajuda a não cair nessa armadilha do cérebro, né? Exatamente. Porque eu acho que a gente tende a se apegar. E aí eu acho que esse é um outro ponto interessante também, quando a gente vai falar de inovação, né? Nesse momento de criar soluções a partir de problemas. Muitas vezes as pessoas se apegam, né, à solução. Né? E aí se apaixona pela solução. Isso, ao invés de se apaixonar pelo problema, se apaixona pela solução, porque já funcionou, ou porque eu criei, né? Então, assim, as pessoas se apegam. E a gente trabalha muito essa questão também, né? Durante o processo do desapego. De entender que, às vezes, aquela ideia que a gente teve inicial, ela não é a melhor para resolver aquele problema. E tá tudo bem, porque ela vai se transformar, a gente vai testar. E aí, quando a gente testa, a gente tem que estar aberto também a validar ou desvalidar aquela ideia. Né? O teste serve para isso. Pode ser que a gente erre, tudo bem. Né? Não tem problema, isso faz parte. Então, a gente trabalha muito também essa questão do desapego, assim, quando a gente está nesse processo de inovação. Criar duas hashtags, né? Hashtag se joga e hashtag desapega. Desapega, exatamente. Boa. Carol, você falou... A gente falou, nossa, muito legal o papo, né? A Cris já avisou que estamos chegando aqui, né? No nossos tempo regulamentar aqui. E pessoal, fiquem tranquilos, a gente um dia, tá? Não vamos dizer quanto suspense, surpresa. Nós apresentaremos a Cris para você. Tá? Vai criando aí. Vai criando expectativa. É isso aí. E aí a gente falou bastante, então, dessa colaboração, né? Da empatia, para a gente concluir aí esses pilares e a experimentação, né? Falamos aí dia a dia, experimentar coisas novas. Mas e no mundo corporativo? Pô, como que as empresas enxergam isso? Experimentar, né? Como é que é visto esse experimentar? Pô, experimentar é perigoso, né? Experimentar, né? A gente tem muitas organizações que são reguladas, né? Não podem correr risco, né? Com os seus clientes, tem aí milhões de clientes. Como é que a gente pode... experimentar. Eu não sou uma startup. Como é que você vê isso? Assim, você consegue dar alguma dica, um exemplo de como experimentar dentro desse contexto, né, do corporativo? Quando a gente fala de experimentação, querendo ou não, a gente está falando de assumir riscos. E não tem como a gente falar de inovação sem a gente assumir risco. Isso é intrínseco. Agora, tem como a gente administrar esse risco. Legal. Né? E saber onde a gente pode arriscar. Então, por isso a gente fala muito, gente, hoje sobre a ambidestria organizacional das organizações. Que significa que as empresas, ao mesmo tempo que elas estão fazendo inovação incremental, que é algo que tem um risco menor, né, elas também estão fazendo inovação disruptiva, que tem um risco maior. Então, é saber onde apostar. Né? Então, eu falo muito isso hoje em dia. Né? Inovar para quê? As empresas precisam ter uma estratégia de inovação em que elas saibam onde elas vão arriscar. Então, o Google, por exemplo, né? O Google usa essa estratégia da ambidestria organizacional e hoje ele organiza da seguinte forma: 50% das inovações do budget, né, do investimento de inovações do Google vai para inovações incrementais. Legal. Dos produtos que ele já tem, né, e que realmente é o core business ali deles, né? 30%, vai para negócios emergentes. Ou seja, que tem um certo risco, mas já consigo ver. Isso, já é um risco administrado, não é algo tão incerto, né? Que eles já estão ali vendo possibilidades. E 20% para as inovações disruptivas, que é o carro lá Aquela aposta lá que pode ser que não dê em nada. Isso, exatamente. Então, você separa muito, né? um tanto no seu budget, por exemplo, no seu tempo, no seu recurso, que, cara, isso daí eu preciso correr risco. Legal. Não pode ser
ao contrário, né? 70%, 80%, né? Mas é legal. Isso. Acho que é uma boa técnica como experimentar com segurança. Isso, exatamente. Você administrar esse risco. Saber espalhar suas fichas, né? Dar Isso. Não bote todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Desindexar, né? Então, assim, eu preciso mais. É importante você ter assim, ó, o Google, né? A gente tem ali uma referência de mega empresa inovadora, né? 50% no core business, né? Ou seja, defendendo Tá né? certo. O que paga as contas, né? O que paga o faturamento da fundamental. empresa aí, todo que dia. vai Então, pagar assim, a eu conta no preciso final do dia. não significa que a gente vai abandonar, né? A gente está protegendo, mas aí também espalhar numa estratégia de um pouco mais para frente e deixa eu ver o que pode acontecer, né? Isso. Boa. Excelente. Exatamente. Boa. Legal, legal. Gente, muito obrigado, Carol. De verdade, não tem como te agradecer por esse Foi papo excelente. aqui. Ela trouxe mais um tema aqui, a excelente, né? ambidestria. Vamos fazer para um Cara, próximo. precisamos E aí, fazer. galera, bota aí nos comentários o que você gostou, o que você gostaria de ver, né, num próximo episódio nosso aqui do PQP. Comenta aí, gente. Comentem, Bota as você já hashtags usou aí, ó. Design Se Thinking, joga. né? Para que você usou? Coloca que tipo de problema, que tipo de projeto você já usou na sua organização. Vamos fazer, né, isso reverberar, né? E acho que esse é um desafio nosso, acho que esse é um propósito também daqui, Legal. né? Gerar conteúdo, né? Gerar essas provocações, né, para a comunidade, né? E é isso que a gente quer fazer, levar esse conhecimento para a comunidade para trazer mais pessoas, né, Encontrar também os para inovadores cá, e os encontrar early os adopters. inovadores aqui, né, desse mundo, né? E que vamos transformar o mundo, vamos seguir esse seu propósito também, juntos, né, Seguimos. transformar o mundo e vamos trazer mais isso. pessoas para isso que a gente acredita. Muito obrigado, Carol, de novo aí Nossa, pela Léo. ter aceitado o convite. Obrigado, Leozão, aí Imagina, por obrigado, mais Carol. esse Obrigada, episódio, gente. essa parceria. Muito bom. E não deixe, pessoal, né, de se inscrever, não deixem de comentar, de curtir, de compartilhar, mandar para as pessoas que vocês acham que poderiam usufruir desse conhecimento, beleza? Performa que pode. Esse foi mais um episódio do PQP. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, galera.